Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Armas e Táticas em 1 Minuto, onde exploramos histórias fascinantes sobre tecnologia militar, estratégias e os gigantes da indústria de defesa. Hoje vamos mergulhar na história de uma empresa que colocou o Brasil no mapa global da produção de blindados, a Ingesa. Criada em 1958, a Ingesa começou como uma modesta fabricante de componentes para a indústria petrolífera, mas se transformou em um complexo industrial militar que competiu com os maiores produtores de armamentos do mundo. No entanto, sua trajetória de sucesso foi marcada por ambições desmedidas, desafios financeiros e, finalmente, sua queda. Neste vídeo, vamos abordar o passo a passo de como se deu a queda e falência da Ingesa. Vamos lá! Tudo começou em 1958, quando José Luiz Whittaker Ribeiro fundou a Ingesa, Engenheiros Especializados S.A. Inicialmente, a empresa produzia componentes para exploração de petróleo, fornecendo equipamentos para a Petrobras. Mas foi em 1968 que a Ingesa deu seu primeiro grande salto. Ao enfrentar estradas de terra e barro para transportar seus caminhões, a empresa desenvolveu, por conta própria, uma caixa de transferência com tração total. Esse invento chamou a atenção do Exército Brasileiro, que decidiu testá-lo em 1970. Aprovado, o sistema passou a ser usado em veículos militares, marcando o início da parceria entre a Ingesa e as Forças Armadas. Na década de 1970, a Ingesa associou-se ao Exército Brasileiro para desenvolver dois dos blindados mais icônicos do país, o Cascavel e o Urutu. O Cascavel, armado com um canhão de 90 mm, foi um sucesso imediato. Em 1974, a empresa fez história ao exportar o Cascavel para a Líbia, marcando o início de uma expansão internacional que levou o blindado a 18 países, incluindo nações do Oriente Médio, África e América do Sul. O Urutu, por sua vez, era um veículo blindado de transporte de tropas, que também conquistou mercados internacionais. Esses projetos consolidaram a Ingesa como uma das principais fabricantes de blindados do mundo. Nos anos de 1980, iniciou o desenvolvimento em computador do ET-1 Osório, carro de combate armado com canhão de 120 mm. Em 1985, a Arábia Saudita convidou a Alemanha, Brasil, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Rússia a levarem seus tanques para demonstração. O Osório, já testado aqui, foi transportado de avião ao destino e teve excelente desempenho nos testes. Em 1986, a Ingesa obteve financiamento de $65 milhões pelo BNDES. No mesmo ano, assinou contratos com o Exército para grandes fornecimentos, 40 mil tiros de morteiro, 100 conjuntos de rádio, 51 blindados Urutu, 500 a 600 viaturas de 2,5 toneladas, 380 viaturas de 3/4 toneladas e 82 jipes. Apesar do subsídio, os recursos foram aplicados para aquisição de fábricas, como a Imbel, de Juiz de Fora, bem como para novos desenvolvimentos, como mísseis e blindados, que não chegaram a ser efetivados. O Exército exigiu e obteve uma confissão de dívida, porém, nada do contratado jamais foi entregue. Do exposto, deduz-se que 1986 foi o ano de entrada da empresa no plano inclinado descendente, que a levaria, mais adiante, à extinção. Paralelo a isso, em 1987, a Arábia Saudita convocou para a segunda avaliação o Abrams norte-americano, o AMX-40 francês, o Challenger britânico e o Osório brasileiro, este, mais uma vez, transportado de avião. Pelo relato dos dirigentes da Ingesa, tudo indicava que seu produto foi o vencedor do certame. Prova disto é que foi assinado um pré-contrato para aquisição de 316 carros de combate, por $2,2 milhões. O Exército Brasileiro estava exultante, pois o contrato incluía no preço final um acréscimo de 10% para o Exército Brasileiro. Assim, a cada 10 unidades vendidas para os sauditas, uma seria entregue ao Exército Brasileiro, paga pelos árabes. No entanto, em 1989, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa norte-americanos apresentaram ao Congresso minucioso relatório defendendo a conveniência de o Abrams ser vendido à Arábia Saudita, tanto pelo que a fabricação representaria para a indústria nacional, como pelo que significaria a entrada de um novo fabricante, Ingesa, no mercado do Oriente Médio. A ação diplomática produziu seus efeitos e o Abrams foi vendido aos árabes, deixando a Ingesa a ver navios. Nos anos de 1990, a Ingesa pediu concordata. O governo brasileiro autorizou o Tesouro Nacional a conceder à Imbel 30 milhões de cruzados novos para adquirir o acervo tecnológico da Ingesa, excluído do Osório. A empresa vendedora teria 3 anos de prazo para recompra. Caso isto não ocorresse, o acervo tecnológico do Osório seria cedido à Imbel por preço simbólico de 1,00 cruzado novo.
Deduz-se do parágrafo anterior que os méritos tecnológicos da Engesa eram amplamente reconhecidos, seja pelo Exército, seja pelo mais alto escalão da administração pública, e que a inconsistência de sua política econômico-financeira vinha sendo severamente avaliada e mesmo sancionada, como foi com a aquisição do acervo tecnológico. Um grupo de trabalho criado na Presidência da República, ligado ao Gabinete Militar, reuniu representantes do Tesouro, do BNDES e do Banco do Brasil, para acompanhar a evolução do saneamento. Foi, inclusive, proposta a concessão de aumento de capital da Embel, pelo BNDES e BB, para que a ela fossem transferidas todas as garantias da Engesa depositadas nos dois bancos. A Embel não aceitou a proposta, pois nada receberia em caso de falência. Em contraposição, propôs a entrega do acervo tecnológico, o que ocorreu, já que o prazo para recompra se esgotara. Os 30 milhões recebidos para aquisição temporária do acervo tecnológico foram aplicados na recompra da fábrica de Juiz de Fora, que voltou a ser propriedade da Embel. Em 1991, firmou-se um protocolo de intenções e procedimentos. Nele, foi estabelecido que as ações dos controladores passassem ao domínio da Embel, a preço simbólico. A fábrica foi credenciada para negociar com os credores redução de 90% das dívidas. O BNDES e o BB receberiam 53% do resultado da alienação de ativos não operacionais e os 47% restantes passariam para a Embel pagar parcialmente os credores. Seria criada nova empresa afim, com os recursos devidos aos trabalhadores, que virariam acionistas, com os valores desses recursos. Em 1992, os ativos não operacionais não obtiveram preço. Em consequência, todo o plano falhou. Em 1994, o Gabinete Militar da Presidência apresentou proposta de desapropriação da Engesa por interesse público. Na época, em severa crise econômica, o governo julgou temerária tal iniciativa e a arquivou. Em 1995, decretou-se a falência da Engesa. O juiz passou a tratar das alienações. Questionou a propriedade da Embel sobre o acervo tecnológico, que só foi assegurada com ganho de causa obtido na Justiça. Todo o material do acervo foi transferido para a fábrica de Piquete, à exceção dos planos do Osório, que não foram encontrados nem na fábrica, em São José dos Campos, nem no complexo administrativo de Barueri. Por fim, em 2005 a fábrica de São José dos Campos foi vendida à Embraer. E assim chegamos ao fim da história da Engesa, uma empresa que mostrou ao mundo o potencial da indústria brasileira de defesa, mas que sucumbiu a desafios financeiros e políticos. E você, o que acha? A Engesa poderia ter sido salva com mais apoio do governo? Ou sua queda era inevitável diante das pressões internacionais? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Armas e Táticas para mais histórias como essa. Até a próxima!